Olá pessoal, hoje nós falaremos a respeito das cruzadas, o intercâmbio de ideias e de mercadorias. Vamos lá. Número 1. O objetivo inicial das cruzadas, que era recuperar Jerusalém para os cristãos, não foi alcançado. Portanto, nós vemos aqui que o primeiro objetivo, o objetivo inicial que movia quem participava das cruzadas, era qual? Era recuperar a cidade de Jerusalém para os cristãos. Lembrando que quando se iniciou as cruzadas, a cidade de Jerusalém estava sob o domínio dos muçulmanos. E esse objetivo ele não foi alcançado por quem participou das cruzadas. Número 2. Muitas pessoas morreram nessas expedições, ou seja, nas cruzadas. Número 3. As cruzadas promoveram um forte intercâmbio de ideias e produtos. Então, nós vemos aqui que as cruzadas elas promoveram esse intercâmbio de ideias e produtos porque os cruzados partiam ali da Europa Ocidental com rumo ao Oriente. Nesse trajeto, nesse percurso pelo qual eles transitavam, eles acabaram se deparando com ideias e produtos de povos diferentes e de lugares diferentes. Então, as cruzadas elas promoveram esse forte intercâmbio de ideias e produtos dos mais diversos possíveis. Número 4. Diversas invenções e tecnologias do mundo asiático e muçulmano foram incorporadas ao cotidiano europeu. Então, essas invenções, essas tecnologias desses lugares diferentes foram fruto do contato dos europeus com asiáticos e com muçulmanos. Então, nesse trajeto da Europa, entre a Europa e o Oriente, houve esse contato dos europeus com os asiáticos, com os muçulmanos, e diversas invenções e diversas tecnologias desses povos diferentes dos europeus foram incorporadas ali no cotidiano europeu, no dia a dia, ali no contexto da Europa. Número 5. Dentre essas invenções que foram incorporadas ao cotidiano europeu, destacam-se instrumentos náuticos, como a bússola, que foram fundamentais para as navegações europeias. Portanto, a bússola ela foi incorporada ao cotidiano europeu através desse contato entre os cruzados e os povos diferentes, os povos da Ásia e os povos muçulmanos. Então, a bússola é um dos exemplos de algo que foi incorporado ao cotidiano europeu. E a bússola ela foi fundamental para as navegações europeias, tema que nós veremos posteriormente. Número 6. Para os mercadores, as cruzadas se revelaram um grande negócio. Eles voltavam dessas expedições carregados de mercadorias como joias, tecidos e pedras preciosas. Então, um dos grupos que participavam das cruzadas, dessas expedições, eram os mercadores,
que tinha como objetivo promover negócios nessas viagens, nessas expedições. E eles voltavam ali do Oriente, voltando do Oriente para a Europa, carregados de mercadorias como joias, tecidos e pedras preciosas. Número 7. Os mercadores também voltavam das cruzadas com produtos naturais variados, como temperos, chamados genericamente de especiarias. Então, um dos produtos que os mercadores trouxeram para a Europa como fruto da participação das cruzadas foram os temperos, que genericamente são chamados também, nesse contexto, de especiarias. Número 8. Boa parte dessas especiarias era de regiões tropicais da Ásia e da África. Então, esses temperos, essas especiarias, boa parte dessas especiarias eram de origem ali das regiões da Ásia e da África. Não eram, portanto, encontradas na Europa Ocidental. Por isso, elas se tornaram extremamente valiosas e fonte de muito lucro para quem as comercializava. Então, nós vemos aqui que essas especiarias, esses temperos que os mercadores traziam do Oriente, no contexto das cruzadas, esses temperos não eram encontrados ali no continente europeu, na Europa Ocidental. E por conta disso, esses temperos, essas especiarias, eram vendidas por um alto valor e acabaram se tornando fonte de muito lucro para os mercadores, para aqueles que as comercializavam. Por último, número 9. Outros produtos eram levados para a Europa Ocidental, como tecidos da China e da Índia, tapetes, peles de animais raros e móveis, entre outras coisas. Então, nós vemos aqui também que os mercadores levaram para a Europa, no contexto das cruzadas, levaram tecidos provenientes da China e da Índia, levaram tapetes, levaram peles de animais raros, móveis, entre outras coisas. E como nós já vimos, eles levaram também temperos, especiarias, joias, tecidos, pedras preciosas. Por último, aqui no caso seria número 10, esses produtos caíam imediatamente na aceitação dos nobres e burgueses que podiam comprá-los. Dessa forma, aos poucos, a posse da terra foi deixando de ser o único símbolo de poder e riqueza na sociedade europeia. Então, após as cruzadas, ou no contexto das cruzadas, a posse da terra ela foi deixando de ser o único símbolo de poder e riqueza por conta desses produtos que passaram a ser comercializados ali na Europa e se tornaram fonte de muito lucro para os mercadores, para os comerciantes que acabaram ficando muito ricos com a venda desses produtos, fruto dessas expedições, fruto das cruzadas.